Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Glória a Deus. Queridos, o Senhor hoje me deu uma palavra que ela tem como título Sendo Curado da Cegueira Espiritual. Esse texto, eu gostaria de convidar vocês a abrir suas Bíblias, a abrir lá em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 5. Êxodo, é logo ali, bem no comecinho da Bíblia. Logo depois de Gênesis. Êxodo 14, a partir do versículo 5. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Aleluia, Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença essa noite, querendo nesse momento agradecer por tudo, Pai, que o Senhor está fazendo nesse lugar. Pai, eu sei, Pai, que Tu escolheu, Senhor Deus, esse dia para nós estarmos aqui, porque Tu tem uma palavra para nós, Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos todos que vieram a esse lugar, meu Deus, que não vieram aqui à toa, mas que vieram aqui ouvir a Tua voz, porque tu mesmo me chamou, Senhor Deus, e Tua palavra essa noite, ela tem toda a liberdade para agir em nossos corações, e agir em nosso espírito, Senhor, que Tua palavra ela venha produzir tudo aquilo, pela qual ela foi mandada, em nome de Jesus. Quem concorda, dá um amém bem forte. Pode se assentar, querido, senta-se. Glória a Deus, aleluia. Querido, você sabia que existe 2 tipos de cegueira? Existe uma cegueira, que é a cegueira física, que é a cegueira explicando o que é que ela é. Na verdade, é a luz que ela vai para as córneas, que assim que ela reflete no cristalino, que vai, então, pela reflação que vai para o nervo óptico, do nervo óptico ela vai para o cérebro, e assim funciona a coisa. Assim funciona a coisa, mas, na verdade, resumindo a coisa, bem simples, a cegueira significa algo que não estamos vendo, algo que não conseguimos ver. Então, alguém que não consegue ver por algum motivo, algum problema aconteceu na sua visão, ou já nasceu cego, ou então adquiriu depois, mas não consegue ver. Essa é a cegueira normal, é a ausência de poder identificar as coisas através da visão. Mas também existe a segunda cegueira, que é a cegueira espiritual, que também é a mesma coisa. É quando nós também não conseguimos ver. Não conseguimos ver aquilo que o mundo espiritual está fazendo, não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo, então isso nos torna cegos espirituais. Uma pessoa ela pode ser
ela pode ser uma cega, tanto física como espiritual. Ou seja, nem ela vê uma coisa e nem consegue ver outra. Mas também tem aqueles que têm a visão, não só tem a visão normal, mas que também tem a visão espiritual. Ou aquele que pode ter a visão normal, mas não tem a visão espiritual, ou aqueles que até têm problema na visão, mas que têm o discernimento da visão espiritual. E é isso que eu quero falar para vocês hoje, essa noite, é sobre isso, sobre essa visão. Ou então a ausência dela, que é a visão espiritual, é a cegueira espiritual. E eu quero começar perguntando algo para vocês. O que é que vocês estão vendo? Olha para o teu lado aí. Olha para um lado, olha para o outro. O que é que você está vendo? Acho que você está vendo um irmão, né? Um irmão aí bonito, uma irmã bonita, né? Bem pronta, aleluia. Pessoas, meu Deus, você pode até aproveitar e dar uma cena para essa pessoa, né? Dá uma cena, você não falou com ela ainda, a cena para ela, né? Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Mas eu creio que Deus vai ampliar mais ainda. Eu creio que Deus hoje vai mostrar verdades para você, verdades espirituais que muitas vezes estão ocultas, mas que hoje elas serão reveladas para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos voltar um pouquinho para esse texto que nós acabamos de ver. Olha o que aconteceu, queridos. O povo de Deus, o descendente de José, todos conhecem a história de José, né, que foi para o Egito, e lá foi governador, e sua família saiu lá de Canaã, e foram estar lá com ele. Como ele era, como estava acontecendo na época uma grande fome aqui na terra, e o Egito havia recebido uma bênção de Deus. Deus tinha colocado sobre o Egito assim, uma estratégia de fazer reserva de mantimento durante esse período, que José revelou isso para Faraó, e Faraó obedeceu. Por isso, nação lá do Egito tornou-se uma nação poderosa, e o Faraó colocou José como rei, e ele trouxe a sua família para lá, e a sua família ficou lá. Só que o tempo passou, e o Faraó morreu, e o povo hebreu haviam crescido muito. Então o Faraó prendeu o povo, e o povo tornou-se escravo, e foram 400 anos de escravidão, até que o povo clamou a Deus. Deus levantou Moisés foi usado por Deus para resgatar o seu povo. O Faraó não queria libertar o povo, mas Deus deu a estratégia a Moisés, mandou que ele falasse para Faraó que ia acontecer as 10 pragas. As 10 pragas vocês já conhecem, foi a do piolho, a da água que virou sangue, foi a praga dos tumores, foram os granitos, a chuva de pedra, foram várias. Mas a pior de todas foi quando morreu. Houve a morte passou ali no Egito, em cada casa. Ali morreria o primogênito, menos nas casas do povo de Deus, que havia colocado o sangue do cordeiro sobre elas. E assim Faraó cedeu, permitiu que o povo saísse do Egito. Esse Egito para nós representa o pecado, amados. Nós que estávamos escravizados no pecado, nós que fomos, durante muito tempo, achamos que éramos livres, achamos que estávamos livres porque estávamos praticando um monte de coisas, porque estávamos no mundo dos sentidos, no mundo da diversão, no mundo dos prazeres, fazendo muitas vezes, estragando o nosso corpo, destruindo as nossas vidas, até que fomos resgatados, que fomos encontrados. A nossa visão, nossa cegueira espiritual, nossos olhos foram abertos,
e passamos a ver algo que nós não víamos. Antes nós éramos cegos, passamos a ver que existia o pecado, e que esse pecado leva à morte, leva à destruição. Mas literalmente, Moisés tirou o povo ali do Egito. Tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Primeira coisa que acontece, querido, quando nós aceitamos a Jesus, é que sempre vem um deserto, sempre vem uma prova. O deserto é um campo de treinamento. O deserto é um local onde não tem nada, onde vamos aprender a depender de Deus, onde vamos aprender a orar a Deus, vamos aprender a estar totalmente dependendo de Deus para tudo. Esse é o deserto. E o povo ia pelo deserto, andando, e ali havia uma nuvem que protegia do sol, ali havia uma muralha de fogo que protegia do frio da noite. Mas quando eles chegaram a um determinado ponto, não dava mais para passar, porque existia um mar. Esse mar era o empecilho. E essa notícia chega até Faraó. E quando ele sabe que o povo está acampado ali no deserto, a própria palavra de Deus dizia que Deus mesmo, ele fechou o coração de Faraó. Mas havia um propósito, querido. Nada que Deus faz não é em vão, não é um desperdício, mas sempre Deus, ele tem algo para nós ensinar. Diante das tribulações, diante da dificuldade, diante de tantas provações que muitas vezes passamos. E assim Faraó, quando viu aquela notícia, mudou o semblante dele. E alguém chegou lá: por que deixamos que eles fossem? Por que deixamos que esse povo saísse? Porque afinal de contas era 2 milhões de pessoas. Já pensou, 2 milhões de pessoas, mão de obra, sem pagar nada. De repente, aquilo ali foi um baque na economia ali do Egito. E Faraó pegou: não, prepara os cavaleiros, prepara as carruagens, vamos trazê-los de volta. Ele preparou 600 carruagens para buscar aquele povo. Faraó queria buscar de qualquer jeito. Se não servisse, se não viesse, eles seriam mortos. Porque muito o diabo faz assim, queridos. Servimos ao diabo, e quando nós saímos, quando nós somos libertos, mesmo assim ele não desiste. Mesmo assim ele não desiste, mesmo recebendo a ordem de Jesus, sai. Manda ele sair, ele sai. Mas mesmo assim ele não desiste. E ele ainda quer resgatar, ainda quer ir buscar, ainda quer trazer novamente para o cativeiro. E se não der para trazer, ele quer que a pessoa venha morrer na escravidão, venha morrer longe de Deus. Ele quer que o povo seja escravo. E assim ele fez. E estava ali o povo, ali diante daquele mar, diante daquele obstáculo, diante daquela dificuldade. E havia ali, o inimigo vinha para cima, e vinha para cima do povo de Deus. E ali, quando o povo viu aquilo tudo, começou a murmurar, e começaram a reclamar, e começaram a dizer para Moisés: não tem cova no Egito por acaso? Não tem cova lá, para nós possamos morrer lá e ficar lá? Estavam reclamando do que estava acontecendo, reclamando porque eles viram a coisa ficar feia, queridos. E o diabo, querido, ele nunca desiste. Ele nunca desiste. Ele não se conforma em perder as vidas. Ele sempre vai buscar resgatar. Até mesmo, querido, muitas vezes Deus está fazendo tantas coisas, mas isso impede que nós venhamos ver. Nossos olhos ficam fechados.
diante da luta, diante da dificuldade, diante da escassez, diante dos problemas, nossos olhos, eles cegam. O deserto é um lugar de preparo. O deserto é um lugar de treinamento. O lugar é um local onde o Senhor nos treina para que nós possamos assim receber a bênção. Eu lembro uma vez, tinha um parente meu, ele tinha problemas. Tinha problema com o uso de droga. Ele andava em más companhia. Ele fazia muita coisa errada, era viciado, jogava tudo que ele tinha, ele jogou fora, destruiu tudo. E uma certa vez, eu era novo convertido ainda, eu recebi uma ligação dele não, da esposa dele. Ele estava quebrando tudo dentro de casa, ele estava destruindo as coisas lá, e ela estava chorando, sem saber o que fazer. E ela pediu ajuda. Eu ia passando pela Bezerra, eu dobrei meu caminho e fui até a sua casa. Cheguei lá, estava tudo quebrado, e ele se levantando, querendo quebrar todas as coisas. Deu um chute nela, estava grávida, deu um chute que ela caiu no chão, na minha frente. Que cena terrível. Naquela hora depois ele veio, ela veio querer abrir o portão, e ela colocou um cadeado, e ele tentando arrancar, queria arrancar com força. Nesse momento, eu era novo convertido ainda, mas eu criei força para chegar até ele, colocar a mão na sua cabeça e disse: você está repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus. Na hora que eu coloquei a mão na sua cabeça, ele caiu no chão, desmaiado. E ali, ele depois levantando, eu coloquei ele no carro, vindo para casa. Ele já estava melhor, aconselhei. E ele passou, depois dessa experiência, ele passou, frequentou a célula, fizemos um apelo, ele aceitou Jesus. Ele queria mudar de vida. Ele não sabia como, nunca teve um emprego, nunca tinha trabalhado. E eu falei: não, confia em Deus, Deus vai abrir as portas para ti. E eu tinha um funcionário nessa época, eu tinha uma loja, eu tinha um funcionário, esse meu funcionário ele fazia segurança. E eu falei com ele: olha, eu tenho um parente meu que está com essa situação, arranja uma vaga para ele aí da tua segurança. Aí ele pegou: tá bom, mande ele lá na praia de Iracema, que vai ter um evento, ele vai participar, eu vou colocar ele na minha equipe. E ele foi, só que ele foi para um lugar diferente. Foi para um lugar diferente, não era o local que ele havia marcado, que esse meu amigo havia marcado o local para se encontrarem. E ele estava lá nesse local e disse que viu pessoas usando droga, pessoas fumando maconha, usando crack. Tinha outras pessoas lá brigando, outros estavam bebendo, tinha mulheres se prostituindo, tinha um monte de coisa lá naquela praia ali, ele olhando lá, esperando, e nada. De repente passa uma viatura e para, e olha para ele, e manda ele entrar na viatura, e prende ele simplesmente chega lá e coloca ele na cela, sem dar nenhuma explicação. E ele passa a noite ali naquela cela sem ter feito nada. E no outro dia sua esposa vai atrás e arranja alguém, e vai lá e descobre que ele estava na praia da Sema, vai na delegacia, encontra ele lá, chama alguém, um advogado, e tira, sem ele ter feito absolutamente nada. E ele ficou revoltado. Ficou muito revoltado. Eu fui falar com ele disse que não queria conversa, que Deus não podia fazer nada, que como é que pode, quando a gente quer fazer tudo certo, a gente quer endireitar a vida, quer fazer as coisas certas, e acontece uma coisa dessa. Tinha gente se drogando lá e nem olharam, tinha gente lá brigando, tinha gente fazendo um monte de coisa errada lá, mas não ligaram, simplesmente chegaram até ele e levaram, e deixei ele se acalmar. Depois eu falei com o Luiz Carlos,
esse funcionário também era crente. E ele pegou, não, eu vou falar com ele. Conversou com ele lá, depois acalmou, explicou, e ou mal atendido. E ele acabou depois trabalhando. Depois conversei com ele. Expliquei muitas vezes que quando nós estamos querendo mudar de vida, quando nós estamos querendo fazer as coisas certas, quando é o início, o diabo ele não aceita. Ele vai fazer de tudo para que a pessoa volte ao mesmo caminho. Vai fazer de tudo para que a pessoa volte a praticar as mesmas coisas. Mas que ele perseverasse. Mas que ele ficasse firme. Que Deus iria honrá-lo. E a partir daí a coisa foi diferente, queridos. A partir daí, foi um tempo bom. Enquanto ele esteve com Deus, enquanto ele estava na casa de Deus, enquanto ele estava buscando a Deus, foi maravilhoso. Tempo depois também teve uma recaída e foi o contrário, né? Mas o que é que nós aprendemos mais com isso? O que é que nós aprendemos? É que muitas vezes, quando nós estamos querendo seguir a Jesus, estamos querendo fazer as coisas certas, as coisas começam, o diabo começa a criar situações para que venha dar errado. E muitas vezes as coisas parecem que não estão dando certo. E é o que aconteceu isso lá com o povo do Egito. É o que aconteceu, muitas vezes acontece em nossas vidas. Porque aceitamos a Jesus, achamos que tudo já está solucionado e não está, queridos. Os problemas virão, as coisas virão, o diabo vai querer trazer situações para tirar a nossa fé, para nos abalar e pensar muitas vezes que Deus não está conosco. Olha o que acontece aqui em Êxodo, capítulo 14, 12 e 13. Olha o povo reclamando para Moisés, dizendo o seguinte: não é estas palavras que te falamos no Egito, dizendo, nos deixa servir aos egípcios, porque é melhor que nós fôssemos servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles estavam achando que ia morrer no deserto, achando que não ia ter mantimento, que era melhor ser escravo lá e estar comendo as cebolas, comendo ali o que os egípcios estavam dando para ele, trabalhando. Mas tinha alguma coisa. Moisés, porém, falou algo para ele e disse o seguinte: disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Aleluia! Naquele mesmo dia, aquelas 600 carruagens foram tragadas pelo Mar Vermelho. Aleluia! Deus deu livramento, amados. Deus deu livramento ao seu povo. Deus dá livramento, amados. Deus nos livra, mesmo quando nós estamos passando pelo deserto, mesmo quando nós estamos passando pela dificuldade, Deus ele não vai deixar de estar conosco. Deus não vai deixar de maneira nenhuma, queridos. Deus nunca vai nos abandonar, nunca. Ele sempre vai estar. Agora, muitas vezes nós não conseguimos observar isso, porque a nossa visão, ela está fechada. A nossa visão espiritual, ela está fechada e não conseguimos ver. A única coisa que nós conseguimos observar é o problema. A única coisa que conseguimos visualizar é a dificuldade, é o problema. Deus ele nunca abandona. Quando você diz aí para o teu irmão, Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar, nunca. Olha o que acontecia lá, quando eles estavam lá seguindo ali no deserto. Olha o que a palavra diz. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Agora entenda, queridos, que mesmo quando nós estamos no deserto, o Senhor ele está nos guiando. A palavra diz lá no 22 que Deus nunca tirou a coluna da nuvem diante do povo.
nem de dia e nem de noite. Aquela nuvem ali, amados, o deserto é muito quente. O deserto é quentíssimo. Mas eles estavam ali debaixo de uma nuvem. E quando há uma nuvem, fica tudo nublado e não tem sol. E era assim o dia deles. É um deserto que não tinha sol, porque tinha uma nuvem. Onde ele estava, a nuvem estava com eles. À noite o deserto é frio. É muito frio. Mas havia uma coluna de fogo ali naquele deserto, que impedia que eles morressem de frio no deserto. Queridos, e o alimento? Eles estavam no deserto, o deserto não tem nada, só areia. Mas todo dia descia um pão do céu. Todo dia o pão descia, mas todos os dias. Nunca deixou faltar. Mesmo quando nós estamos no deserto, mesmo que estamos diante das lutas, mas Deus, Ele sempre vai mandar o maná. Pode estar desempregado, pode estar do jeito que for, mas Deus vai suprir. Deus sempre vai mandar o maná. E a água? Deserto não tem água, mas deserto não chove. Mas nunca passaram sede. Porque quando eles batiam na rocha, Moisés batia na rocha, aquela rocha jogava água, e ali saciava a sede. Quando a água estava amarga, bastava Moisés jogar a madeira, pronto, a água se tornava doce. Deus sempre supriu. E a roupa? Eles estavam andando ali durante 40 anos, amados. Ali não tinha shopping, ali não tinha costureira, ali não tinha nada. Não tinha nada para comprar, nem tinha dinheiro, nada. Mas as roupas não se estragaram. As sandálias não se estragaram. As crianças usavam sandalinha pequena e elas iam crescendo. E cresceram junto, amados. Sabe o que é isso aí? É a presença de Deus, amados. A presença de Deus o tempo todo. Era de dia e de noite, toda hora. Todo momento Deus suprindo. Deus derramando da sua graça. E muitas vezes também nós enfrentamos isso, amados. Mas às vezes estamos olhando para o problema que não conseguimos observar. Que não conseguimos observar o que Deus está fazendo, porque estamos cegos espiritualmente. O povo não percebeu isso, não percebeu a nuvem, não percebeu, todos acharam que era normal, que era assim mesmo, era daquele jeito mesmo. Era só bater a rocha, porque tinha uma rocha, aquela rocha ali tinha água. Não conseguiram ver que Deus estava agindo, porque muitas vezes, queridos, sabe o que acontece? Quando nós estamos cegos espiritualmente, pode acontecer um milagre na frente, você acha que é mentira, você não acredita. Se um cego veio, você disse, não, isso é fraude, esse aí nunca foi curado, esse aí faz que nem os fariseus, esse aí não devia ser cego de nascença, não, você devia estar fingindo. Não conseguimos acreditar. Você vê ali os fariseus, doutores da lei, tanto conhecimento, tanto estudo, tanta coisa, tantos anos de formação acadêmica, tanto preparo, não sabe discernir o que é pecado, não sabe discernir quem é o verdadeiro Deus, não sabe discernir quando o Espírito Santo está agindo. Cegos espirituais, cegueira espiritual. Quando nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo, isso é cegueira espiritual, amados. Quando ficamos cegos, pode acontecer o que acontecer, mas nada consegue nos alegrar, nada consegue nos fazer crer. Meu Deus, que coisa terrível, amados. Que coisa terrível. Tantos milagres, tantas coisas, o povo ainda queria desistir.
ainda queria voltar para o Egito, ainda queria dizer, porque se era para nós morrer, porque nos trouxeram até aqui? Porque estavam cegos, amados. Então a terceira coisa que você tem que aprender essa noite, filho do teu irmão assim, não seja um cego espiritual. Eita Deus. Querido, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é, mas a minha oração para você é que Deus, Ele venha abrir os seus olhos essa noite, que você possa ver o que Deus está fazendo e quem é que está por você. Certa vez na Bíblia fala de um profeta chamado Eliseu, homem de Deus, discípulo de Elias, e esse profeta, ele era um homem muito usado por Deus, e os inimigos de Israel tentavam contra Israel, mas parece que todos os seus planos fracassavam, até que o exército inimigo, ali, aquele exército ali dos inimigos, os filisteus, pegaram, fizeram reunião, chamaram os seus sábios, para explicar por que com um paizinho tão pequeno daquele, eles eram tão poderosos, um exército tão grande, não conseguia vencê-los. E eles falaram, porque ali tem um profeta, porque ali tem um profeta, é o Eliseu. O que nós estamos falando aqui, ele está falando para o rei agora. A nossa reunião que nós estamos fazendo aqui, ele está lá, tudo ele sabe. Então o problema é ele, então manda prendê-lo. Manda prender esse profeta. Prepara um exército aí, manda, faz o exército, vai lá na casa dele e prende esse profeta. Pronto, acabou, aí a gente pode vencê-lo. E foram durante a noite, o grande exército. O grande exército acampou na casa do Eliseu e ficaram do lado de fora. Passaram a noite ali, um exército gigantesco. E de manhã o moço de Eliseu, era o seu discípulo, ele pegou, abriu a porta. Quando ele abriu, ele viu aquele exército, ele se assustou. Fechou a porta. Mestre, olha o que está acontecendo lá fora. Tem um exército gigantesco ali. Aí Eliseu abriu a porta e olhou e viu. Chegou para ele, não temas, que maior é o que está conosco. E ele, mas como, Eliseu, você não está vendo, aquele exército está gigante demais. Eliseu pegou, fez uma oração. Eliseu fez uma oração e disse, Senhor, abre os olhos deles, para que ele possa ver o que eu estou vendo. E ele foi lá fora, quando ele abriu a porta, ele viu aquele exército, mas quando ele olhou para o céu, existia um exército muito maior, existia um grande exército de Deus ali fora. E ele entrou, realmente, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. E Eliseu deu só uma palavra, disse assim, Senhor, faz com que todos eles ceguem agora. E todos ficaram cegos, saíram feitos loucos, sem saber onde é que iam. Foram parar nas mãos dos israelitas. Foram presos pelos israelitas. Aleluia, amados. Nós temos que abrir nossos olhos espirituais, amados. Nós temos que ver o que Deus está fazendo, o que Deus pode fazer, amados. Aleluia. Não vamos olhar para a dificuldade, não vamos olhar para a nossa luta, mas nós vamos olhar para aquilo que Deus pode fazer. Não importa qual obstáculo você está enfrentando, não importa se for necessário, Deus vai abrir o mar vermelho novamente. Ele vai abrir e você vai passar, e o inimigo vai ser tragado. Aleluia. Você vai passar a pés enxuta. Aleluia, glória a Deus. Aprende a quarta coisa que você tem que aprender essa noite.
que nós temos que percorrer um caminho. Diga para o seu irmão assim: nós temos que percorrer um caminho. Amém. Nós temos que percorrer um caminho, queridos. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Ninguém virá ao Pai se não for por mim. Há um caminho a percorrer, mas quando nós estamos no deserto, não nos preocupe não, mas há um caminho a percorrer. Nós temos que ir em frente. Nós não podemos parar. Nós não podemos retroceder. O deserto, ele tem um início, ele tem um meio, mas ele também tem um fim. O deserto tem um fim, o deserto não é para sempre. O deserto é um campo de treinamento. É um campo de treinamento temporário, para que nós possamos ser capacitados por Deus. O problema, queridos, é que muitos passam mais tempo no deserto do que precisam. Passa muito tempo no deserto. O plano de Deus é levar o povo para atravessar o deserto, mas somente eram 40 dias. Só 40 dias. Mas o que aconteceu? Por causa da murmuração, por causa das reclamações, esses 40 dias se transformaram em 40 anos. Foram 40 anos. E muitos pereceram ali no deserto, sem entrar na terra prometida. Porque reclamaram, porque murmuraram, porque não tiveram fé, porque começa, para, volta, depois começa novamente, retrocesso. Tudo isso atrasa o processo. Deus não quer que nós venhamos ficar eternamente no deserto, mas que nós venhamos avançar. Que nós venhamos avançar, queridos. Que nós possamos passar e assim atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. A terra que emana leite e mel. As bênçãos de Deus é diferente das bênçãos. Aliás, a riqueza de Deus, a prosperidade é diferente da prosperidade do mundo. A prosperidade do mundo é só a riqueza material, é o bem material. Mas a riqueza de Deus não, é muito mais do que isso. É muito mais do que um bem. É muito mais do que isso, queridos. A bênção de Deus, ela vem um pacote completo. É a paz, é o refrigério. Não são para nós, mas para toda a nossa família, toda a nossa casa. Essa é a bênção de Deus, é a paz que o mundo jamais vai poder dar. Jamais. É uma paz que excede a todo entendimento. Uma paz que não traz angústia. Que mesmo que diante das lutas, das dificuldades, mas nós vamos ter paz. Porque nós temos uma promessa, temos uma confiança que Deus, Ele virá em nosso socorro. Queridos, não podemos retroceder jamais. Sabe por que eles passaram 40 anos? Porque passaram 40 anos andando em círculo. Você sabe o que é passar 40 anos andando em círculo? Eu queria ilustrar aqui para você. Deixa eu ver quem é um atleta. Ivan, vem cá, Ivan. Não, fica aí, pode ficar para cá. Vem até aqui. Fica por aqui. Tá aí, pode parar aí, Ivan. Ivan é atleta, acostumado a correr todo dia, né? Ivan, eu quero que você ande agora, só que
Você vai andar agora, só que você vai fazer um percurso em círculo. É aqui mesmo, em círculo. Uma volta. 2 voltas. 3 voltas. 4 voltas. 5 voltas. Para aí. Onde é que tu está? Saiu do canto? Continua andando em círculo. Se ele passar o dia todinho aqui, vai chegar a algum lugar? Não, que está andando em círculo. Não é esse o plano de Deus. Deus diz para o povo, diz para Moisés, manda o povo marchar, manda o povo avançar. Ivan, vai aqui, vai andando por aqui, para chegar, vai, dá a volta aqui na igreja, mais rápido, vai rápido, dá a volta aí, aleluia, vai lá, eita, glória a Deus, para até aí, olha só, percorreu todo um percurso, agora quer que tu vá até lá, mas fica lá, vai até lá, vai, agora para aí, pergunta, o Ivan estava aqui, ele continua aqui, ou agora ele está lá? Sabe por quê? Porque ele avançou, porque ele saiu. Obrigado, Ivan, glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas para o Ivan, obrigado. Porque é isso que Deus quer que nós façamos, amados. Quando nós murmuramos, nós paramos, nós ficamos rodando em círculo, isso não vai levar a lugar nenhum, não vai sair do lugar, é como se fosse dar uma volta, mas depois volta para lá de novo, pá. Dá o círculo, a ver o círculo é maior, mandei até o Ivan dar aquele círculo maior, né? Vai voltar ao mesmo lugar, mas o que Deus quer é que nós vamos avançar, que nós vamos conquistar, que nós vamos em direção à terra prometida, que nós não vamos mais ficar no deserto, o deserto não é o nosso lugar, aleluia, o deserto é somente um local, somente para nós aprendermos a dependência de Deus, aleluia, vira o teu irmão e diz assim, você tem que ser dependente de Deus, aleluia. Outra coisa que temos que aprender, queridos, não se deixe abater por causa das perseguições. Querida, a nossa luta, ela não é contra a carne e não é contra sangue, mas muitas vezes o inimigo usa, muitas vezes o inimigo nos tenta perseguir, muitas vezes o inimigo usa pessoas que amamos, mas muitas vezes o inimigo usa. O inimigo anda pessoas, muitas vezes na nossa casa, muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes no trabalho, muitas vezes no colégio, seja lá onde for, muitas vezes o inimigo tenta usar pessoas para causar desânimo, para causar tristeza, para causar tirada do caminho, para querer nos abater. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra os principados e potestades que agem. Esse é o nosso inimigo, querido. Ou seja, nossa luta, nossa visão não está naquilo que nós vemos. A nossa luta está naquilo que nossos olhos, somente os nossos olhos espirituais podem ver. E muitas vezes erramos, perdemos porque nós não estamos usando as armas espirituais que Deus Ele tem para nós. Mas uma coisa que aprendemos, não se deixa abater por isso, porque Deus, Ele está à frente. Deus está à frente. Olha aqui em Êxodo, olha o que a palavra diz aqui em Êxodo 14, 19, 20. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs por trás deles. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel
E a nuvem era treva para aqueles, e para estes clareava. A noite de maneira que em toda a noite não se aproximou-se um do outro. O que é que a palavra está dizendo aqui? O que é que ela está dizendo? Que o povo de Deus ia à frente, e havia um exército inimigo atrás. Mas aquele povo de Deus ali, Deus havia colocado um anjo, queridos, para estar à frente. Eu quero dizer que Deus tem colocado um anjo para estar à nossa frente. O Salmo 91 diz que Deus colocará os seus anjos para assim nos dar livramentos. E Deus colocou esse anjo, a palavra diz aqui que o anjo estava ali com eles. Mas na hora da perseguição que ele fez, o anjo foi lá para trás. E a nuvem também foi lá para trás. Esse anjo que estava à frente, ele foi lá para o final. E aquela nuvem que servia para estar protegendo, aquela nuvem passou a turbar a visão deles. Por causa daquela nuvem, eles não conseguiam andar. De noite eles viam toda aquela, como se fosse uma grande névoa. Eles não andavam. E a palavra diz, por causa disso, eles se atrasaram. E aquele anjo estava ali à frente, queridos. Aquele anjo estava ali atrás, com suas mãos, impedindo que aquele exército alcançasse o povo de Deus. E sabe o que aprendemos com isso, queridos? Que Deus, Ele está conosco em qualquer situação. Mesmo no momento de perseguições, mesmo no momento que o inimigo tenta se levantar, eu quero dizer que Deus, Ele tem um anjo que está à nossa frente, mas que Ele vai até ali. Ele vai ali, Ele faz a barricada e Ele manda: avance. Avance, que deixa que os teus inimigos eu cuido. Nossos inimigos são os principados e potestades. E o diabo, quando se levantar contra nós, queridos, vem querendo usar, seja lá quem for, mas nós repreendemos, porque o Senhor, Ele vai repreender Satanás. Satanás não tem autoridade, não tem o direito de tocar em nada que é nosso. Tudo que é nosso pertence ao Senhor, tudo. Ele não tem direito, por isso o diabo ele não pode avançar. E o anjo de Deus está lá, e o povo passa. E o povo passa com com os seus bens, o povo passa com a sua família, o povo passa com as suas finanças, o povo passa e o diabo não vai poder tocar, amados. Porque Deus, Ele coloca a proteção sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos parar, nós não podemos paralisar, nós temos que avançar. Oh, glória a Deus. Agora eu quero que você olhe de novo. Olha para o teu lado aí. O que é que tu está vendo? Você já consegue ver as coisas? Já consegue ver as maravilhas de Deus? Já consegue ver o que é que Deus está fazendo essa noite aqui nesse lugar, mas? Aleluia! Oh, glória a Deus! Querido, tudo é Deus. Não pense que as muralhas de Jericó caíram porque tocaram trombeta, não. Não pense que as muralhas caíram porque eles deram aquelas 7 voltas ali, não. Ali foi um comando de Deus. As muralhas não teriam caído por causa da desobediência do povo. Deus deu uma ordem, se ele não tivesse obedecido, elas não cairiam, mas por causa da desobediência. Porque o povo desobedeceu a Deus e por causa disso as muralhas não iriam cair. Mas como eles obedeceram, aí Deus toca na muralha e a muralha vai por baixo. E Jericó é conquistada, amados. Estou falando das muralhas da semana passada, não. Ali era de Jerusalém. Que as dali não pode cair. Ali são as muralhas de Deus. Que as dali tem que ser levantadas. Se cair, nós temos que levantar essas muralhas. Mas estou falando das muralhas do inimigo. O castelo do inimigo, a resistência do inimigo. Que as muralhas pareciam que eram invencíveis. Que não tinha quem conseguisse derrubar aquelas muralhas. Realmente não tinha mesmo. Era muito forte. E não foi ninguém. Ninguém tocou nas muralhas.
Ninguém tocou, somente, não foi por causa das trombetas, mas foi porque Deus, é Deus que toca as muralhas, é Ele que coloca abaixo, amados. Aleluia! Existe um anjo, amados, que nos protege, um anjo que nos guarda, que não deixa que o inimigo, ele venha tocar em nossas vidas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! E esse anjo, sabe quem é, queridos? Esse anjo, toda vez que a Bíblia fala do anjo de Deus, esse anjo é Jesus Cristo. Toda vez que a Bíblia fala o anjo do Senhor, é Jesus. Ele está lá desde Gênesis, está lá em Êxodo, até Apocalipse. É Jesus Cristo do começo até o fim. Todo o Velho quanto o Novo Testamento é Jesus Cristo. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Glória a Deus. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que Ele é a nossa proteção. E essa noite, queridos, eu sei que seus olhos não serão mais os mesmos olhos, porque agora você vai olhar para aquilo que Deus, Ele está fazendo na sua vida. Mesmo talvez você tenha se afastado dele, talvez você tenha ficado distante, mas Ele nunca te abandonou, o Senhor nunca te deixou, Ele nunca tirou a nuvem, Ele nunca tirou a proteção, Ele nunca tirou o maná, Ele sempre está à tua frente. Deus é contigo. Mas Ele não quer você rodando em círculo. Ele não quer que você fique rodando em círculo, que não saia do lugar. Mas Ele tem uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra onde o Senhor, Ele nos preparou. É a terra de Deus para a tua vida. Mas é necessário que você tire toda a cegueira. É necessário que você tire essa cegueira espiritual que está sobre você. Que você passe agora a olhar com um olhar, não um olhar da circunstância, mas que você passe a olhar com um olhar sobrenatural. E esse olhar sobrenatural, queridos, chama-se fé. Esse olhar sobrenatural é a fé, é a certeza, a convicção de algo que nós vemos, que não vemos, mas é algo que existe, é algo que é real, que é mais real do que a nossa própria vida, é mais real que toda a natureza, porque foi através desse mundo, espiritual que todas as coisas foram formadas. Se hoje nós estamos aqui é porque esse mundo espiritual Ele nos formou, Ele criou a matéria para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós não estamos aqui à toa, não foi um acaso, não foi a explosão do Big Bang, não foi, queridos, não foi um acaso da natureza, não, foi um propósito de Deus, foi um plano de Deus, para a sua vida.
Abre. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Deixa essa canção ministrar o teu coração. Fecha teus olhos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Sente esse amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Oh, Jesus. Abre meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Aleluia. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Deus está falando no teu coração essa noite. Meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti, Deus. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar Aleluia. outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Que sentiu esse amor no seu coração. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. E foi tocado por esse amor. Eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, Eu quero convidar você fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho Você que sentiu esse toque, o toque do Espírito Santo, o toque do amor no seu coração. Você quer receber essa proteção?
Você que saiu debaixo da nuvem, mas que hoje deseja receber desse amor, deseja ser envolvido por essa nuvem. Você que ainda não, se tem alguém que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, hoje é noite de salvação, hoje é noite de reconciliação. Ou você até que conhece, até que já recebeu, mas devido às circunstâncias, devido às lutas, se afastou, mas hoje reconhece que precisa do Senhor, precisa dele, e quer voltar novamente para os seus braços. Você só tem que levantar a sua mão. E eu quero orar por você. Tem alguém nesse lugar? Tem alguém nesse lugar que deseja receber essa oração? Que deseja a reconciliação? Minha oração hoje é que você, igreja, a minha oração hoje é que você, igreja, que toda cegueira espiritual, que ela caia por terra da sua vida. Que tudo aquilo que você não está vendo, tudo aquilo que você acha que não tem jeito, tudo aquilo que você acha que Deus não está fazendo, tudo aquilo que você duvidou, tudo aquilo que você acha que Deus não vai cumprir a sua promessa, eu quero dizer que Deus está à tua frente. Eu quero dizer que Deus está conduzindo a tua vida. Você não está sozinho nesse deserto. Você não está sozinho nessa luta. Deus está do teu lado. Deus está agindo. Deus está movendo. Deus está fazendo se cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua casa. Eu quero dizer que tem um anjo que está protegendo a sua casa, está protegendo a sua vida. Há um anjo que está dando livramento. Há um anjo que está à sua frente. Há um anjo que lida. Há um anjo que protege, que guarda. Há um anjo que está dando livramento, que está operando, está fazendo maravilhas aqui essa noite, na sua vida, na sua casa. Aleluia. Ele diz para você não parar. Ele está falando com você não parar, não desistir, mas que você possa caminhar em frente. E Deus, Ele vai fazer abrir o mar. Ele vai fazer descer o pão do céu, que Ele vai fazer jorrar água da rocha. Ele vai fazer, oh Deus, vai proteger, vai guardar. A nuvem não vai se afastar. Permaneça firme, permaneça nos caminhos de Deus, porque Ele é contigo. Aleluia, glória a Deus. Se você levantava as mãos e aplaudia esse Deus maravilhoso, aplaude Ele, aplaude o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero só que você repita uma coisa comigo.
É todo mundo, ó, repetindo comigo. Hoje, eu contemplei que tem um anjo que está cuidando de mim. Esse anjo é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dá outro aplauso para o Senhor.